Um ponto importante de se observar com o uso de estados em componentes React é que eles estão altamente relacionados ao ciclo de vida dos componentes. Alterações no estado de um componente geram uma re-renderização desse componente na interface, exigindo um processamento da interface para atualizar o valor desse componente na estrutura DOM da nossa aplicação web. O React ele tem uma série de padronizações implementadas que tem como objetivo minimizar o processamento que vai ser executado em re-renderizações. E por causa disso, ele tem alguns cenários de funcionamento específico que nós precisamos estudar para entender o seu funcionamento dentro da nossa aplicação front-end. Para ilustrar alguns cenários, alguns casos específicos de utilização dos estados em componentes React, vamos considerar um uso de um estado como o estado que nós vimos anteriormente, que nós temos que vai ter um estado que vai representar um valor inteiro, né, com um valor inicial de 0, e com uma função de incrementar esse valor de estado dentro do nosso componente. No entanto, ao invés de utilizar esse cenário, um cenário simples de incremento de mais um a cada interação do nosso componente, vamos pensar em um cenário um pouquinho diferente. Vamos estender esse nosso componente para implementar um componente chamado state_tree, como a gente está vendo ali. Nós temos a nossa definição de estado com valor inteiro, de forma similar ao que nós vimos anteriormente. A diferença é que dentro da nossa função incrementar, ao invés de fazermos a chamada da nossa função de alteração do estado uma única vez, nós vamos fazer 3 chamadas. Então, chamado setCount, count mais 1, setCount, count mais 1, setCount, count mais 1. Inicialmente, nós poderíamos pensar que ao executar esse código, ao clicar no botão definido por esse componente, o estado desse componente ele seria atualizado para o valor de 3, dado que nós fizemos 3 atualizações do estado setCount. No entanto, dada essa padronização do React, da biblioteca React, com o objetivo de diminuir o número de re-renderizações da aplicação, não é esse o comportamento que vai ser observado. Ao executarmos esse código, se nós clicarmos no botão, o que vai acontecer, que vocês vão observar na interface, é que o estado do count ele vai ser atualizado para 1, ao invés de 3. Por que isso ocorre? A princípio, o que acontece é que múltiplas chamadas de setCount não vão disparar múltiplas re-renderizações desse componente. Efetivamente, a função setCount ela vai ser chamada 3 vezes, mas é importante vocês observarem que ao chamar a função setCount, o valor da variável count definida dentro do escopo do nosso componente não vai ser atualizado de imediato. Então, o que significa é que em todas as nossas chamadas de setCount, dentro do nosso método incrementar, o valor da variável count vai ser 0. Então, ele vai ser atualizado para 0 mais 1, depois ele vai ser atualizado de novo para 0 mais 1, e por fim vai ser atualizado de novo para 0 mais 1. E por causa disso daí o valor do estado final, após clicar no botão do nosso componente, vai ser atualizado simplesmente para o valor de 1, em um cenário que talvez fosse intuitivo que nós pensássemos que ele seria atualizado para o valor de 3. Esse é um cenário previsto pelo React que ele é mencionado como encadeamento de múltiplas alterações em cima do mesmo estado de um componente React. Para resolver esse tipo de situação, as funções de chamada de alteração de valores de estado, como é o caso da nossa função do setCount, ela pode receber simplesmente como parâmetro um valor que ele representa o valor que vai ser atualizado, né, no estado da nossa aplicação, mas ela também pode receber uma função. Sendo essa função uma função que ela recebe como parâmetro o valor anterior desse estado e uma definição para quanto que esse valor deve ser alterado dada a execução de uma determinada função. Só para entender o funcionamento desse cenário, esse cenário especificamente ele implementaria o cenário que a gente previu inicialmente de execução do nosso componente, sendo que ao chamar o método incrementar, o valor do estado ele seria atualizado para 3, ao invés de simplesmente para 1. Só para entender o funcionamento dessa chamada,
Essa é uma chamada que ela tem como objetivo permitir o encadeamento de múltiplas atualizações do estado dentro do nosso componente. Efetivamente, o que acontece é que internamente no React, quando a gente chama o setCount passando uma função como parâmetro para ele, o React ele vai armazenar essas funções passadas como parâmetro dentro de uma fila de alterações. E ele vai executar cada uma dessas funções em ordem, sempre atualizando o valor anterior do estado com o valor do parâmetro que essa função vai receber. Então, inicialmente, ele vai chamar a primeira função passada na chamada do setCount, ele vai executar ela, o valor da variável counts era 0, vai ser passado 0, ele vai ser incrementado 1. Então, dessa vez, a valor de estado seria atualizado e propagado para a próxima chamada. E aí, então, ele seria atualizado para 1, em seguida ele executaria a segunda função da fila de alterações com o valor de 1, e aí ele seria atualizado para 2, e em seguida ele seria chamado com a última função, e ele seria atualizado para 3. Dessa vez implementando o cenário que nós observamos no nosso código. Esse é um exemplo só para ilustrar para vocês esse cenário de encadeamento de alterações do mesmo estado. É claro que nesse cenário especificamente que nós estamos fazendo, o melhor seria a gente fazer uma única chamada à função setCount. No entanto, existem cenários que às vezes a gente não vai conseguir prever esse tipo de situação. Se for necessário fazer múltiplas chamadas à mesma função de alteração de estado do nosso componente React, esse é um outro mecanismo que vocês podem estar utilizando. E dessa vez o componente ele seria atualizado para o valor de 3 para cada clique que nós disparássemos dentro desse nosso componente. Um outro cenário específico do React e a utilização de estados envolve o uso na verdade envolve a sincronização de valores de estado de componentes com inputs ou text areas que são recorrentes dentro da de aplicações de front-end. Nesse exemplo, observem que nós temos um input de texto, então ele vai ser uma caixinha de texto que o usuário pode preencher dentro desse componente State5. Esse input, a princípio, o usuário vai poder preencher com múltiplos valores, e frequentemente nós vamos ter cenários em aplicações de React que é interessante nós armazenarmos o valor desse input dentro de um estado do nosso componente, para fazer, por exemplo, para utilizar essa variável para fazer uma busca, eventualmente para inserir isso daí dentro de um outro componente, de um outro estado, e assim por diante. Nesse exemplo, no nosso componente State5, nós estamos utilizando um input simplesmente para sincronizar o valor digitado dentro desse input com uma variável de estado e também atualizar o valor dessa variável de estado na interface dentro de um div, com uma expressão definida ali. Inicialmente, o que vocês devem observar nós fizemos a chamada do nosso hook useState, passando como parâmetro uma string vazia, porque a princípio a ideia é que esse estado seja inicializado com o valor de uma string vazia. E aí então ele vai popular o nosso input com o valor da string vazia. E observem que no div nós também estamos recuperando o valor desse estado, simplesmente para apresentar para o usuário essa chamada no componente. O que é importante observar é que para manter a atualização do valor do input com o estado definido dentro do nosso componente, frequentemente nós vamos precisar utilizar uma função de evento onChange no input. Observem que essa função de onChange dentro do input, ela faz referência a uma expressão. Essa expressão ela atualiza o valor do estado dentro do nosso componente React com o valor do input. Então, para cada vez que o nosso input for alterado, vai ser atualizado o estado do nosso componente React. E esse trecho de código, esse snippet de código, ele é essencial para manter a sincronização do input com o nosso estado do componente. É um cenário de implementação que vocês provavelmente vão enfrentar bastante quando quando implementando componentes React com o uso de inputs de texto. Um outro cenário específico sobre o uso de estados dentro de componentes React
envolve o uso de estados com valores de objetos complexos. Nesse exemplo, especificamente, nós temos o nosso componente state6, que ele define um estado dentro desse componente, e observem que o valor inicial desse estado é um vetor vazio. Então, a princípio, nós estamos inicializando um estado list com o valor de um vetor vazio. Quando trabalhando com objetos complexos em estado, é importante vocês entenderem que o React ele tem uma certa padronização que exige que os estados que são retornados pelos hooks de useState, eles servem apenas para a leitura. Alterações de estado não devem ser realizadas utilizando esse objeto de estado. Para disparar uma alteração de estado, nós devemos necessariamente fazer uso da função retornada pelo hook useState, nesse caso, a função setList. Isso está relacionado à filosofia do React de manter a imutabilidade desses estados. E também faz parte da padronização do React para garantir o ciclo de re-renderização dos componentes, pensando na ideia de minimizar as re-renderizações dos componentes ao longo do ciclo de vida de cada componente. Nesse exemplo especificamente, vocês devem observar que nós temos a função adicionar que vai ser disparada ao clicar no botão do nosso componente React. Essa função adicionar, observem as duas primeiras linhas dela. Nessas duas primeiras linhas, nós inicialmente fazemos uma chamada ao list.push, incluindo um elemento dentro dessa lista. O que é importante vocês entenderem é que uma chamada de push dentro de uma lista JavaScript, ela dispara uma alteração dentro da lista. Ou seja, ela está alterando a nossa variável de estado dentro do React, inserindo um elemento dentro dela. Então, essa chamada de push dentro de uma lista, ela fere os princípios de imutabilidade e de que os estados servem apenas para a leitura dentro do React. Na segunda linha, nós temos um outro exemplo de uma alteração que fere esses dois princípios, que nós pegamos o nosso objeto, a nossa variável list, né, que representa o estado da nossa aplicação, e estamos alterando o valor do terceiro elemento dessa lista para blá. Isso também é uma operação que ela fere os dois princípios de imutabilidade, porque ela está alterando esse nosso estado que deveria ser utilizado apenas para a leitura. E por fim, observe que nesse código nós fazemos uma chamada ao setList, né, que é a nossa função de alteração do estado, de atualização do estado dentro do nosso componente React. Nessa chamada, a princípio nós poderíamos observar, falar, não, eu fiz a alteração nessa lista, no entanto, ao chamar a função do setList, o React vai entender que ele vai precisar re-renderizar esse componente, o valor da lista vai estar atualizado e a princípio o nosso componente vai funcionar de acordo. No entanto, não é exatamente isso que vai acontecer. Como o nosso objeto list, né, o estado list, ele armazena um valor de um objeto complexo dentro do JavaScript, ele a princípio vai estar armazenando um ponteiro direcionado para a primeira posição dessa nossa lista. E ao alterarmos os elementos internos dessa lista, vocês devem recordar que o ponteiro dessa lista não vai ser alterado. E aí, por causa disso, o React ele vai entender que nessa chamada de setList, o estado do list ele não foi alterado, porque ele, a princípio, por mais que ele tenha valores diferentes armazenados dentro dele, ele vai entender que esse ponteiro, a princípio, não foi atualizado. E por causa disso, ao utilizar essa aplicação, vocês vão ter a impressão que ao chamar o método adicionar, o componente React ele não vai estar sendo atualizado. Mas isso vai estar acontecendo porque o React ele vai entender, por causa do uso de ponteiros, por ser um objeto complexo do React, que a lista não foi atualizada nesse cenário. Considerando isso, quando vocês estiverem utilizando estados com listas dentro do React, é importante vocês sempre que vocês fizerem uma alteração nos valores dessa lista, que vocês gerem uma nova lista para vocês atualizarem o ponteiro do React com os elementos internos, com os elementos atualizados da forma como vocês gostariam de implementar. Nesse cenário especificamente, vocês podem observar que eu fiz uso
do operador spread do JavaScript, do ES6, para gerar uma nova lista. Então, quando eu faço a chamada do setList, eu estou gerando uma nova lista, ou seja, eu estou atualizando o ponteiro da lista com uma lista que tem os valores atualizados da nossa aplicação. No caso ali, eu simplesmente acrescentei o valor de 1 no primeiro elemento da nossa lista. E então, com essa chamada, a princípio eu estou gerando uma nova lista e o componente ele teria o funcionamento esperado, acrescentando um elemento na lista e atualizando a interface da nossa aplicação. É importante observar que nessas atualizações de listas, frequentemente nós devemos utilizar o operador de spread. Nós podemos também fazer chamadas à função de map de um objeto array, para que isso daí gere um novo vetor, então geraria uma atualização para qualquer alteração dentro da nossa lista, o método filter e os outros métodos que nós estudamos do ES6 são frequentemente utilizados nesses cenários. Um questionamento que vocês podem fazer com relação a esse tipo de abordagem é que o React necessariamente ele vai fazer uso de mais memória RAM ao implementar esse tipo de mecanismo. E isso é fato, dado que para cada atualização dentro das nossas listas de componentes React vão necessariamente gerar novas listas, ou seja, despendendo um maior consumo de memória RAM da nossa aplicação. No entanto, ao perdermos a referência à lista anterior, frequentemente o garbage collector do JavaScript ele vai remover essa lista, mas é fato que isso daí não vai ocorrer de imediato na execução da aplicação. O React ele favorece esse tipo de implementação porque na filosofia do React, a re-renderização do componente, ou pelo menos ter que observar cada componente dentro de uma lista, teria um custo computacional elevado. Então ele teria ele geraria um gap de performance também na nossa aplicação, porque simplesmente ficar verificando todos os elementos de uma lista para verificar se algum deles foi alterado teria um custo computacional muito alto, ainda mais considerando que nós temos cenários em que nós temos listas, nós temos objetos, nós podemos colocar lista dentro de listas e simplesmente ficar observando alterações dentro de todos esses elementos teria um custo relativamente alto na nossa aplicação. Esse cenário de atualização de objetos complexos do React também é válido para cenários em que nós tenhamos estados que armazenam objetos do React, não simplesmente vetores, né? Nesse exemplo especificamente, observe que nós temos um estado que ele é um objeto complexo, ele foi inicializado, né, com propriedades de nome, idade, endereço, que é um objeto aninhado ali dentro, e atualizações dentro desse estado. A princípio, a recomendação é que, da mesma forma como nós vimos com as listas, é que sejam realizadas utilizando, por exemplo, o operador de spread para recopiar os valores do nosso objeto anterior e também para gerar objetos novos em qualquer atualização desse estado, para que o React seja capaz de rastrear essas alterações e gerar os ciclos de re-renderização dos componentes.